Vamos dar continuidade aos estudos do 27º capítulo do nosso material de apoio, vendo mais algumas propriedades, dessa vez propriedades de alinhamento nos dois eixos, tudo feito utilizando a nova tecnologia de Flexbox. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso de HTML e CSS. Nós estamos falando aqui no capítulo de Flexbox e é muito importante que, mais uma vez, eu deixe muito bem claro, porque tem muita gente que fala, ah, não, você se repete muito. Não, cara, olha só, tem gente que decide falar assim, eu já dei uma estudada em Flexbox, eu quero saber só, por exemplo, Justify Content e Align Items. E aí perdeu um monte de explicação que teve antes. Para você entender essas duas propriedades que a gente vai ver agora, o Justify Content e o Align Items, você tem que saber o que é um Flex Container, quais são as propriedades desse Flex Container. De acordo com a direção, você tem que saber classificar qual é o eixo principal, o Main Axis, e também classificar o que é o Cross Axis, né, o que é o eixo transversal, para a gente poder entender o que é justificar o conteúdo e alinhar os itens dentro de Flexbox. Então isso é uma caminhada, esse capítulo aqui já é a 4ª aula, e se essa já é a 4ª aula, você deduz que você perdeu 3 aulas, e caso não tenha visto, é muito importante que você veja. Esse curso também está todo sendo desenvolvido utilizando versionamento, utilizando Git e GitHub, então se por acaso você não viu o capítulo que fala sobre versionamento dentro do nosso curso, também está perdendo, porque a gente vai utilizar aqui durante a aula. Mas se você é uma pessoa que está seguindo tudo bonitinho, está seguindo a sequência da forma perfeita que a gente planejou, vamos para mais uma aula, começando com algumas teorias em relação a Flexbox. Vem comigo! Olá, dá licença, deixa eu interromper a sua aula só um minutinho para eu dar um recado da Recode, que também é patrocinadora do nosso curso. Ela oferece para você uma série de cursos também gratuitos que vão potencializar sua carreira para o futuro. E por falar em futuro, eu vou falar de uma trilha muito importante de aproximadamente 40 horas que a Recode oferece para você. Ela se chama justamente Tecnologias para o Futuro. E como o próprio nome sugere, ela vai te apresentar uma série de tecnologias que você pode usar hoje para te ajudar a resolver problemas e idealizar novos projetos. Ela conta com cursos como, por exemplo, de inteligência artificial, internet das coisas, biotecnologia, realidade virtual, realidade aumentada e muito mais. Então não perca tempo. Acesse agora mesmo recode.org.br ou então vai pelo QR Code que está aparecendo na sua tela e lá no menu de cima do site da Recode, clica em Cursos. Você vai ver essa e muitas outras oportunidades para você. Obrigado, Recode, pelo patrocínio. E você, meu querido, você, minha querida, vamos voltar para a aula. Então, esse vídeo ainda fala sobre a anatomia do Flex Container, né, que é o pai, né, que é quem vai conter todos os itens. Então, os itens vão estar dentro desse Flex Container. O container, o pai, vai ditar qual é o comportamento dos itens, dos filhos. E essas duas propriedades que a gente vai ver agora, que eu já citei, o Justify Content e o Align Items, eles são configuráveis dentro do container também. E como sempre, como exemplo, nós vamos utilizar esse container que está aparecendo aí, que tem a propriedade FlexFlow, né, que você viu anteriormente também nos vídeos anteriores, em Row No Wrap. Isso é, ele vai ficar em forma de linha do trem, deitado, já te ensinei esse macete, e no wrap significa que, mesmo eu diminuindo o tamanho desse container, ele não vai ter quebra desses itens internos, eles não vão passar outra dimensão dentro do eixo transversal. Se por acaso a qualquer momento, eu não entendi nada do que você falou aí, ficou confuso, é porque você não viu os vídeos anteriores. Então vai para a playlist completa e assiste com muita calma, com muita paciência e treina. Mais do que tudo, treinar é o mais importante. Nós vimos também, se eu não me engano, logo na aula imediatamente anterior, nós vimos que quando um container ele é FlexFlow, Row e No Wrap, né, só por ser Row, não Row Reverse, nós temos os nossos dois eixos. Nós temos o eixo principal e nós temos o eixo transversal, que são o Main Axis e o Cross Axis. E o que nós vamos aprender nesse vídeo é como alinhar esses itens nos dois eixos, tanto no eixo principal quanto no eixo transversal. E vamos começar com o alinhamento principal, utilizando uma propriedade que eu já citei algumas vezes aqui, que é o Justify Content. Anota aí no seu caderno. Justify Content, ele vai fazer o alinhamento
em relação ao main axis, ao eixo principal. Ah, mas Guanabara, então o Justify Content, ele faz o conteúdo, ele alinha o conteúdo deitado. Não, nem sempre. Se o seu main axis for em pé, né, por exemplo, se você utilizar um flow, né, se você utilizar um flex flow do tipo column, ele vai alinhar verticalmente. Então, é importante que você saiba identificar os eixos. A aula imediatamente anterior, ela faz isso, você identificar quais são os eixos. Então, não deixa de assistir as aulas na sequência. Eu vou parar de falar esse negócio aqui. E o main axis, ele tem 2 pontos bem importantes. O main start, que é exatamente o início do eixo principal, e o main end, que é o final do eixo principal. Isso é importante porque quando você vai escrever Justify Content no CSS, você tem que dizer qual é o tipo de Justify Content que você vai utilizar. E em boa parte, o valor que você vai colocar vai depender desse main start e desse main end. O primeiro valor que eu vou colocar aqui, que a gente geralmente usa no Justify Content, é o valor Flex Start, como acabou de aparecer aí. O que significa utilizar Justify Content com Flex Start? Significa que ele vai pegar o main start, Flex Start está relacionado ao main start. Então o main start está exatamente aí onde eu estou marcando com essa linha amarela. O primeiro item vai ficar grudado exatamente no main start. E caso exista um espaço livre, né, como você está vendo aí do lado direito, eu vou marcar de amarelo. Essa parte amarela que eu vou marcar aí é espaço livre. O espaço livre vai ficar sempre no final, sempre vai ficar perto do main end. E esse final não necessariamente é do lado direito, isso fica bem claro. O espaço em branco, quando eu boto Justify Content Flex Start, o espaço em branco vai ficar no final do eixo principal, sempre. Ah, mas se o eixo principal for de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para direita, da direita para esquerda, a gente já aprendeu isso. Então, anota aí. Justify Content Flex Start, o primeiro item vai ficar grudado no main start, vai ficar no início, e o espaço em branco, todos os outros vão ficar grudadinhos nele, e o espaço em branco vai ser jogado lá para o final do eixo principal, sempre para o final do eixo principal. Não anota no seu caderno coisas do tipo em cima, embaixo, direita, esquerda, porque não faz sentido. Esse é um grande problema que as pessoas têm quando vão estudar o módulo de Flexbox. É porque não consegue classificar os eixos. O segundo valor que a gente vai ver, em vez de Flex Start, é o Flex End. Então, se eu colocar Justify Content Flex End, a característica é exatamente essa, considerando esse sentido de main axis que está aparecendo aí. O último item vai ser grudado no main end, né? O item vai estar sempre colado no final, né? Já que é flex end, e o espaço em branco vai ficar todo condensado lá no meu main start. Então ele vai grudar ali no main end e o espaço em branco vai ficar junto lá do main start, beleza? Estando ele na esquerda, na direita, em cima ou embaixo, dependendo do flow que você definir aí pro box. Um outro Justify Content muito importante é o center. Obviamente, você tem o main start, o main end. O que ele vai fazer? Ele vai calcular exatamente o centro do container, tá aí, ó, tá sendo representado, sendo riscado exatamente agora. Ele vai colocar todos os itens juntos nesse center, tá? Eles vão ficar alinhados um ao lado do outro, nesse, ou um em cima do outro, ou um abaixo do outro, dependendo do flow. Ele vai ficar centralizado, vai ficar no meio do main axis, e os espaços em branco vão ser distribuídos de forma igual no main start, do lado esquerdo, e no main end, do lado direito, nesse caso que eu estou fazendo aí. Mas pode ser que seja em cima e embaixo, enfim, vai depender do flow. Um outro valor, cara, agora vem os alinhamentos de espaçamento, que muita gente se confunde e acha que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, só descobre isso na hora de colocar no projeto na prática. O primeiro que a gente vai ver é o Space Between. Justify Content Space Between. Anota isso aí no seu caderno também. O Space Between vai fazer a coisa muito interessante. Ele vai colocar o primeiro item no main start e o último item no main end. Todos os outros itens vão estar no meio com o espaçamento entre eles igual. Então, olha só, ele pegou o primeiro elemento, botou no main start, pegou o último elemento, botou no main end. Exatamente colado nos dois extremos do eixo principal, tá? Depende do sentido do eixo principal. Os outros vão ser distribuídos por igual. Olha só o espaço em branco como ele está distribuído por igual, beleza? Então, sempre que você utilizar o Space Between, o primeiro e o último elemento vão estar grudados, exatamente grudados nas pontas aí do seu container. Todos os outros vão estar distribuídos por igual. Existem outros Justify Content de espaçamento que são, no lugar de Space Between, você colocar Space Evenly. O que é o Space Evenly? O Space Evenly, ele não vai grudar o primeiro e o último elemento nas extremidades
propriedades do container. O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai colocar os elementos dispostos dentro do container de forma que antes e depois dos itens nós tenhamos espaçamentos iguais. Então dá uma olhada lá, ó, entre todos os itens, inclusive antes e depois, antes do primeiro e depois do último, tá? Ele vai criar exatamente o mesmo espacinho e esse espacinho vai ser exatamente o mesmo, também calculado, que vai ficar entre os elementos. Então, todos esses espacinhos amarelos que você está vendo aí, eles têm exatamente o mesmo espaço entre eles, incluindo antes do primeiro e depois do último. A imagem está bem explicativa aí. E o último que a gente vai ver agora desse espacejamento aí entre itens é o Space Around. O que é o Space Around? O Space Around ele vai fazer uma conta diferente. Tá aí o container branco aí. Quantos elementos o meu Flexbox vai ter? Ah, eu tenho 3 elementos, 3 itens, não é isso? Então ele vai pegar o container, o espaço útil do container, vai dividir esses espaços em 3 vezes, em 3 espaços, em 3 pedaços iguais e vai centralizar os itens dentro desses espaços, beleza? Então dá uma olhada aí o que está acontecendo. Antes e depois, você percebe que ele tem um espaço antes do primeiro elemento e um espaço no final do último elemento. Então, ele não fica grudado, né, como o space between. Porém, entre os elementos existem 2 espaços. Um que é o final do anterior e o outro que é o início do posterior. Dá uma olhada aí graficamente, você consegue perceber. E se nesse momento você está falando assim, pô, Guanabara, eu dou uma olhada aí, space between, space around, space evenly, é tudo igual. Não é tudo igual. Eu vou botar os 3 aí na tela para você conseguir ver. Então, esse último aí é o Space Around, mas eu vou colocar todos os outros 2. Eu vou colocar o Space Between, o Space Evenly e o Space Around. Falei Evenly errado, mas enfim, deixa quieto aí. Dá uma olhada na posição dos itens, dá uma olhada na posição dos elementos e você vai ver que existe sim diferença entre eles. Eles não estão calculados exatamente da mesma maneira. E isso vai fazer diferença na hora de você construir um site. Pode ser que o Space Evenly se adapte melhor numa situação, o Space Between se adapte melhor em outra, e aí a tua experiência é que vai ditar. Anota isso daí, ó. Esse gráfico aí que tá aí, tá no nosso PDF, mas faz a sua anotação aí no caderno, porque esse desenho ele é muito importante para que você possa entender. E como eu falei anteriormente, o Justify Content, ele alinha sempre em forma do Main Axis. Esse exemplo que está aparecendo aí, ele é Main Axis, está aparecendo dessa maneira porque nós colocamos o Direction, a direção, como Row. Porém, se você colocar como Column, por exemplo, esse daqui, ó, vou botar um Flex Flow do tipo Column no Wrap. Então, o Direction dele é Column. Então, o eixo principal, ele é de cima para baixo. Então, eu vou botar lá, o meu Main Axis é de cima para baixo, está representado ali. Logo, se eu colocar Flex Start, se o Main Axis está de cima para baixo, o Main Start está em cima e o Main End está embaixo, não mais na esquerda e direita, respectivamente. Então, o que vai acontecer? O espaço em branco vai ficar embaixo. Então, volto a dizer, não adianta dizer que quando eu uso o Flex Start, o Justify Content Flex Start, o espaço em branco fica na direita. Não tem direita, nesse caso aqui já ficou embaixo. Se fosse Column Reverse, o espaço em branco ia ficar em cima, certo? Então, cuidado com isso aí. Assiste às aulas iniciais de Flexbox, porque a gente está repetindo muito para que você possa fixar na cachola. Se eu utilizar Flex End, o espaço em branco vai ficar em cima, porque os itens vão ficar alinhados ao Main End, como a gente viu anteriormente. Se você colocar Center, ele vai calcular espaços iguais em cima e embaixo, no caso do Main Axis aí, para Direction Column, e vai colocar os 2. Se for Space Between, ele vai colar o primeiro em cima, colar o último embaixo, nesse caso que o eixo é de cima para baixo, e vai calcular espaços no meio. Se você utilizar o Space Evenly, ele vai fazer a mesma coisa, né? Vai criar espaçamentos iguais entre eles. Esse é o mais simétrico de todos, vamos dizer assim. E o Space Around vai criar 3 áreas, vai dividir essa coluna em 3 áreas e vai centralizar os elementos dentro dele. Beleza? Vamos para o computador agora, para o nosso projeto, para a gente ver como funciona o Justify Content na prática. Eu sei que todo mundo que tem um canal no YouTube vive enchendo o saco para se inscrever no canal, para curtir o vídeo, para mandar comentário, pois saiba que isso é muito importante e eu vou ser mais uma dessas pessoas. Cara, se você acredita no projeto do Curso em Vídeo e essas aulas estão te ajudando muito, ajuda a gente deixando um like, compartilhando nas suas redes sociais, deixando um comentário de incentivo nesse vídeo. Isso ajuda muito a gente num fator chamado engajamento que o YouTube tem. E quanto mais engajamento a gente tem, maior é a abrangência do vídeo, mais ele é oferecido para a comunidade. Então, por favor, ajuda a gente. Não custa nada, não leva tempo nenhum. E você, de quebra, ajuda a gente pra caramba.
Então, ó, para o exercício dessa aula, já estou com o meu GitHub Desktop aberto. Se você não sabe usar, veja lá os vídeos que a gente ensina a utilizar. Vou abrir o Visual Studio Code e vou abrir o Explorer. Deixa eu abrir o Explorer aqui embaixo. Eu vou abrir a pasta de exercícios, vou no exercício 27, vou pegar o Flex 001, aquele basicão, copiar e colar. Ctrl+C, Ctrl+V. E vou renomear ele para Flex 004, a gente poder fazer os exercícios dessa aula, tá? Uma vez que eu tenha feito isso, vou pegar esse daqui, ó, já tenho o Flex 004, vou fechar o index da aula anterior e vou abrir o index da aula 004 para a gente trabalhar. Então, beleza, vamos abrir também o index que a gente acabou de criar, copiando, né, no Google Chrome. Vou dar uma arrumada aqui na tela para ficar bonitinho e vou tirar esse flex alto aqui do item, tá, do elemento, para poder ficar desse jeito aqui. Então, você tá vendo aqui, ó, que ele já está alinhado à esquerda. Isso significa que o seu container, o displayFlex, além do displayFlex e do FlexFlow estar como row no wrap, né? Você vai ver que não vai mudar nada. Ele também está com o justify content no seu valor padrão. O seu valor padrão é FlexStart, que é esse lado aqui, tá? Que tá do lado esquerdo, no caso aqui, porque ele está como row. Se fosse row reverse, ó, ele automaticamente já colocou aqui, ó, do lado direito e botou o espaço todo do lado esquerdo. Esse espaço é o laranja e os elementos, os itens, estão em azul, tá? Então, vai fazer toda a diferença também. Então, ok, já está lá. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte, vou testar os outros valores. Flex Start, no caso, row no wrap, esquerda. Se eu botar Flex End, ele vai ficar no meu main end. O meu main end é exatamente aqui onde eu estou botando o mouse, aqui no finalzinho. Então, vou atualizar, ó, e ele colocou aqui no final. Você vai falar, é a mesma coisa que botar row reverse aqui. Não, faz os testes aí na sua casa que você vai ver que não vai ficar A, B, C, D, F, G aqui, né? Ele vai ficar invertido, né? Não é a mesma coisa. Se eu colocar, em vez de Flex Start, Flex End, posso usar Center. No Center, ó, ele centralizou. Ele colocou o mesmo espaço na esquerda, o mesmo espaço na direita, né? No início e no fim do meu main axis, que nem sempre é esquerda e direita, pelo amor de Deus. Eu tô cansando de ficar falando isso várias vezes. Também posso colocar o space. Ó, tá vendo? Quando eu boto space, ele vai me dar between, around ou evenly. Vamos ver o between primeiro. O between, como eu falei, ele cola o primeiro no início do eixo, o último no final do eixo e fica calculando o espaço entre eles automaticamente. Se eu colocar no lugar do space between, space evenly, ó, viu o que ele fez? Esse espaço é exatamente igual a esse espaço, que é exatamente igual a esse espaço, que é exatamente igual a esse espaço, e assim sucessivamente. Ele não colou o último, ele não colou o primeiro no início, nem o último no final. Ele calculou espaços automaticamente. Se eu aumentar e diminuir, ó, ele vai aumentando e diminuindo os espaços, não os elementos. E se eu colocar o space around, você vai ver que vai ficar ligeiramente diferente. Olha lá, ó, você viu? Vou botar aqui, ó, space evenly, pra galera que diz que é a mesma coisa, ó. Você vai ver que vai mudar o posicionamento, ó lá. Mudou o posicionamento, então não é a mesma coisa. Então isso faz diferença. Space around vai mudar de novo, ó, atualizei, faz diferença. Então esse espaço aqui é metade desse espaço aqui, porque ele dividiu aqui, ó, aquele quadradinho aqui imaginário e centralizou o item lá dentro. Beleza? Então com isso eu consegui ver todos os valores de Justify Content, que é o espaçamento no eixo principal, que no meu caso aqui está deitado da esquerda para a direita, porque eu usei a palavrinha row aqui. Beleza? Mas não para por aí não, porque além do alinhamento no eixo principal, eu também tenho o alinhamento no eixo transversal, no cross-axis. Vem comigo que também tem slide para isso daí. Então, ó, de volta aqui com o nosso container deitado em forma de row, né? Nós vamos utilizar o Align Items no lugar de Justify Items. No Justify Items, eu acabei de explicar, é sempre no eixo principal. No Align Items, é sempre no sentido do cross-axis, do eixo transversal. Então, no nosso caso, se a gente está utilizando o row, o nosso cross-axis é de cima para baixo. Você viu isso na aula anterior, onde a gente classificou os eixos. Então, o que nós vamos fazer é que quando temos o cross-axis, você também viu na aula anterior que nós temos o cross-start e nós temos também o cross-end. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, o start em cima e o end embaixo. Na verdade, para alinhar no cross-axis, eu tenho que dar uma aumentada na altura do container, tá? Para a gente poder entender. Inclusive, a gente vai fazer isso também durante essa aula. Aumentando, a gente vai dar um distanciamento entre o cross-start e o cross-end. E você viu ali que quando aumentou, ele deu uma puxada nos itens. Os itens se esticaram. Isso porque, por padrão, o Align Items, ele não tem o valor Flex Start, como você pode imaginar. Não, ele tem por padrão o valor Stretch.
Stretch quer dizer esticar. Então, o padrão do Align Items, se você aumentar o seu cross-axis, que no nosso exemplo aqui é de cima para baixo, se você aumentar o cross-axis, ele vai esticar os elementos. Fechou? Então, ele vai sempre esticar o elemento aí no sentido do cross-axis. Beleza? E existe também a opção do Flex Start. No Align Items, existe o Flex Start. O Flex Start vai fazer ele grudar sempre na parte do início do eixo transversal. Então, o início do eixo transversal, que é o Cross Start, tá ali. Então, ele vai deixar o espaço em branco, o espaço vazio, vai ficar embaixo. E aí você vai falar assim, mas Guanabara, eu tô olhando ali na imagem e do lado direito também tem um espaço em branco. Quem vai resolver esse espaço em branco não é o Align Items, é o Justify Content, que a gente acabou de ver, beleza? Não confunda uma coisa com a outra. Aquele espaço em branco na direita, ele faz parte do nosso Main Axis, não do Cross Axis. Beleza? Cuidado aí. Treinando bastante, você consegue entender. Além do Flex Start, também existe, como o Justify Content, o Flex End. Vai fazer os itens colarem no final do Cross Axis, né? Do nosso eixo transversal. O espaço em branco aqui, no caso, vai ficar grudado no Cross Start. Beleza? Também temos o Center. O Center, mais uma vez, vai pegar o Cross Axis, vai dividir na metade, vai pegar o espaço restante, o espaço livre, vai colocar no início e vai colocar no final do Cross Axis. Fechou? Então, o Align Items, ele não tem as opções de espaçamento. Né? De espaçamento, o Space Between, Space Evenly e o Space Around. Mas existe uma outra propriedade que faz isso para o Cross Axis, tá? Mas no nosso caso aqui, o Align Items, ele tem a opção Stretch, que não existia no outro, né? No Justify Content, Flex Start, Flex End e Center. Fechou? Então, vamos voltar mais uma vez lá no exercício e ver como isso tudo funciona. Então, lembrando que para eu poder entender o Align Items, eu tenho que aumentar a altura do meu container. Então, vou vir aqui, no meu container, vou aumentar a altura, vou colocar de 300 pixels, por exemplo. Não sei se 300 é muito. Viu? Aumentei. Lembra? Automaticamente, como eu falei, automaticamente ele usou o Stretch no Align Items, tá? Então, eu posso vir aqui e colocar embaixo do Justify Content, Align Items, vou colocar como Stretch. Stretch ele mantém dessa maneira. Se eu colocar Flex Start, ele vai colar lá em cima, certo? Flex End, ele vai colar lá embaixo. Embaixo, que eu digo, no final do cross-axis, né? Porque o nosso cross-axis está de cima para baixo aqui, porque eu estou utilizando o row aqui no meu flex direction, né? Ou utilizando o flex flow aqui para mim. Também tem a opção de center. Centralizou aqui, no meu cross-axis. E se eu botar stretch de novo, ele vai puxar para fazer ocupar, né? Cada elemento ocupou exatamente o tamanho completo do nosso cross-axis. Então é isso, nessa aula nós vimos duas formas de alinhar os elementos, os itens, né, dentro de um Flex Container. Nós vimos o Justify Content, que alinha sempre no eixo principal, e o Align Items, que alinha sempre no seu cross-axis, ou no eixo transversal. Vai por mim, eu vou te dar um conselho. Se por acaso está começando a ficar confuso porque você só está assistindo o vídeo de braço cruzado ou apoiando o cotovelo na mesa, é confuso mesmo. Você só vai aprender na hora que você colocar isso em prática com esses exercícios mais simples, mas você só vai aprender mesmo quando você fizer um exercício bem maior. E nós vamos fazer alguns exercícios um pouco maiores nesse capítulo ainda, nesse curso. O que eu preciso é que você se dedique, que você pratique. Não adianta ficar só assistindo, olhando, porque daqui a pouco você vai olhar e vai falar assim, nossa, mas é muita propriedade para decorar. Você não precisa decorar, você precisa aprender. E aí a gente só aprende na prática. Eu me despeço por aqui, mas não antes de dizer o que a gente vai fazer no próximo vídeo. No próximo vídeo, eu vou te ensinar como fazer um alinhamento centralizado perfeito, como a gente fez anteriormente, utilizando flutuação. Nós vamos agora utilizar Flexbox para centralizar um item exatamente no meio de uma tela ou exatamente no meio de um container qualquer. Não se esquece de treinar, não esquece de anotar tudo no seu caderno. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço e até já já!